Olá, envelhecentes! Mais um sábado, hein? Mais um sábado de Geronto no Foco. E nesse momento eu peço licença para entrar na sua casa para falarmos de envelhecimento humano. E hoje é um dia e um sábado mais que especial. 1º de outubro de 2022, Dia Internacional da Pessoa Idosa. Olha que maravilha! E hoje nós estamos com um convidado. Seja bem-vindo, Alex. Hoje é um dia marcante, especial. E seja muito bem-vindo ao Geronto no Foco. Bom dia, Aldeana, telespectadores. É com satisfação que recebemos o convite para participar do programa Geronto em Foco para prestar informações referentes às eleições de 2022. Maravilha! E o nosso tema é a pessoa idosa e o direito a voto. E o nosso convidado, Alex Bonente Melo, ele é graduado em Direito pela UFPA e é analista judiciário da 50ª Zona Eleitoral de Castanhal. É isso, Alex? Então, hoje nós vamos falar sobre voto, sobre o direito ao voto em relação à pessoa idosa. E eu já vou começar te perguntando o seguinte: quem é que pode votar, Alex? Quem é que pode votar e quem é que não pode votar? No Brasil, o voto é obrigatório para brasileiros maiores com idade igual ou superior a 18 anos, considerando os brasileiros natos e naturalizados. Não podem votar os estrangeiros, aquelas pessoas que estão prestando serviço militar obrigatório, que são os conscritos, e os eleitores com o título suspenso ou cancelado. Olha que maravilha! E assim, depois dessa pergunta, eu penso, né? Será que pessoas idosas podem votar? Né? A partir de que idade não se pode votar? E aí eu pergunto para você, Alex, o que diz o artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2º e letra B da Constituição Federal? A Constituição trata do voto facultativo também. O voto vai ser facultativo para os analfabetos, para os jovens com idade de 16 e 17 anos e para as pessoas idosas com idade a partir de 70 anos. Olha só, e amanhã é dia de eleição. Olhem só, hoje é 1º de outubro, Dia Internacional da Pessoa Idosa, e amanhã é dia de eleição, gente, domingo. E você? Você, pessoa idosa que está aí, né, nos vendo agora nesse momento, você vai votar ou não? O que você decidiu? Então, como amanhã é dia de eleição, Alex, esse dia ele é importante para refletir sobre esse direito e como é que a gente pode exercer. É importante refletirmos que uma real mudança na sociedade para melhor, ela só pode ocorrer, ou pelo menos é o principal caminho para que ocorra, a política. E aí temos a oportunidade agora de elegermos, através de um voto consciente, nossos governantes, que são as pessoas que estarão no poder executivo, governador de estado e presidente, e também nossos legisladores, através do deputado federal, deputado estadual e senador. Então, o Poder Executivo ele vai executar as leis confeccionadas pelo Poder Legislativo, assim como também vai formular políticas públicas. E é a partir desse ponto que a gente pode concretizar uma real mudança na sociedade. Importante a sua fala, porque eu fico aqui imaginando, né? Aquelas pessoas idosas que, com as seguintes falas: ah, eu até vou lá votar, mas eu vou anular tudo. Eu vou votar em branco, né? Ajuda.
Alex, isso ajuda? Às vezes as pessoas falam, eu não gosto de política. Mas não é uma questão de gostar ou não de política. É a questão de exercer um ato de cidadania. Nós todos, cidadãos brasileiros, possuímos direitos e deveres. E essa é uma oportunidade ímpar para que exerçamos esse direito ao voto, né, de poder eleger nossos candidatos visando uma melhor sociedade. Em outros momentos da história do Brasil, o voto ele foi proibido para as mulheres, o voto ele foi censitário, ou seja, só votava quem tinha dinheiro, ou seja, por classe econômica, né? Uhum. E hoje a gente tem, através da Constituição Federal, o sufrágio universal, o sufrágio em que o voto é abrangente para todos os cidadãos brasileiros de uma forma geral. Olha que maravilha. E aí, então é muito importante hoje, né? Você já vai exercer o seu voto amanhã, a sua cidadania. E a gente está num período em que a gente tem que estar muito atento à questão dos boatos ou das fake news, né? As mentiras que surgem nessas ocasiões e que podem impactar. Esses boatos, essas mentiras, os fake news, eles podem impactar diretamente o seu voto, o seu direito a voto? Sim, pode. E aí, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem tomado medidas de enfrentamento à desinformação. No site do Tribunal Superior Eleitoral existe uma página chamada Fato ou Boato, em que o TSE estabeleceu parcerias com agências de checagem para verificar se determinado áudio, determinado vídeo é verdadeiro ou não. Olha, é interessante você me dizer, mesmo estando às vésperas da eleição, ainda é possível que você acesse, porque grande parte, né, das pessoas, inclusive das pessoas idosas, hoje elas têm acesso às redes sociais, têm o seu smartphone, têm sua internet, e ainda é possível, mesmo estando na véspera das eleições, de você avaliar se aquela matéria, aquele assunto é fake, é boato ou é fato ou boato, não é isso? Exatamente. Qual é o site? Só para reforçar? www.tse.jus.br. Lá dentro desse site, então, tem um link onde você pode acessar e procurar saber. Exatamente. Fato ou boato. Eu acredito que quando é boato ou fake, né, enfim, uma mentira, se você colocar um título principal ou um tema principal, ou então, às vezes, toma uma proporção tão grande que já deve estar lá, né, no site, no link, aquela notícia. Sim, certamente já vai ser direcionado para essa página. Que bacana. Então, vamos falar agora em relação ao voto e às pessoas idosas, né? As pessoas idosas, elas têm o direito de escolha, certo, Alex? Se querem ou não exercer o seu direito ao voto, mesmo depois dos 70 anos. O que você pode me falar sobre isso? O voto da pessoa idosa. A pessoa idosa, considera-se pessoa idosa pela legislação pertinente, a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Perfeito. Para esse eleitor de 60 anos, o voto é obrigatório. Como dissemos anteriormente, o voto vai ser facultativo para o eleitor, para a pessoa idosa com idade igual ou superior a 70 anos. E devemos destacar a prioridade especial, que é para o eleitor com idade igual ou superior a 80 anos. Esse eleitor, chegando à sessão eleitoral, ele vai ter a total preferência sobre os demais eleitores, inclusive sobre as demais prioridades. Muito legal. Eu vou reforçar, né? É uma nova lei da prioridade. Eu posso dizer assim, Alex? É da prioridade da prioridade. Pode. Então, né, já é prioridade a partir de 60 anos. Você vai estar na fila prioritária para exercer o seu voto, mas os de 80 anos vão ter prioridade em cima dos 60 anos, não é isso? Exatamente. E aí, por exemplo, se eu chegar
Então, quanto maior a minha idade, se eu tiver 90 anos, 95 anos e chegar, provavelmente eu vou ter uma prioridade em cima dos que já têm 80 anos. É uma prioridade assegurada por lei. Por lei. Maravilha. Então, assim, uma curiosidade, né? Agora, para a gente poder finalizar o nosso primeiro bloco, Alex. Eu tenho 71 anos. Mas nos 70 anos eu não exerci, né? Eu não fui lá votar. Com 71 ou 72, eu posso me direcionar à minha sessão eleitoral e votar tranquilamente ou não? Sim, pode e deve. No sentido de exercício da cidadania. A Constituição Federal diz que o voto é igual para todos. Ou seja, o voto de uma pessoa idosa com 71 anos tem o mesmo valor que o voto de um jovem de 16 anos. Quando eu te fiz essa pergunta, eu te fiz pela questão de deixar de votar 2 anos, vamos supor, né? Eu não votei com 70, nem com 71, e com 72 anos eu quis ir lá votar. Também não vai ter problema nenhum? Não vai haver problema, porque como o voto é facultativo, a partir dos 70 anos de idade, caso ela tenha deixado de votar numa eleição anterior em que ela já tivesse essa idade, isso não gera nenhum tipo de pendência para ela no seu histórico do cadastro eleitoral e ela vai poder exercer regularmente seu direito de voto em eleições seguintes. Essa sua resposta, ela foi fundamental, porque existem muitos idosos, acreditem, eu sou professora, né? Eu convivo diariamente com pessoas idosas e elas têm muita dúvida em relação a essa pergunta que eu te fiz. Poxa, mas já tem 2 anos que eu não votei, mas esse ano eu decidi votar. E aí quando ela chegar lá, será que o meu nome vai estar lá? Será que eu não vou passar vergonha? Será que eu vou conseguir? Né? E aí eu vou voltar de lá triste e tudo mais. Então foi fundamental essa sua resposta. Muito obrigada. Então, Alex, não sai daí, você não tem como sair daí. Você está achando interessante? Olha, olha o nosso tema, eu vou reforçar para você. A pessoa idosa e o direito a voto. As eleições já são amanhã. E aí você vai estar aqui aprendendo, tirando todas as suas dúvidas no Geronto no Foco. Então, estamos de volta aí nesse sábado que você já tem na sua casa essa programação especial para falar sobre envelhecimento humano. E agora no segundo bloco a gente tem mais perguntas para o Alex, que está aqui conosco, né, falando sobre voto. Ele que é justamente analista judiciário da 50ª Zona Eleitoral de Castanhal. Então vamos de pergunta. Alex, pergunto a você. Algumas pessoas idosas acreditam que por conta da idade que têm, não precisam mais contribuir com o sistema eleitoral brasileiro. O que você acha sobre isso? É fundamental a participação do cidadão brasileiro como um todo, em especial da pessoa idosa. A gente deve ressaltar que a Justiça Eleitoral ela tem trabalhado para proporcionar acessibilidade para aqueles idosos que tenham, porventura, algum tipo de mobilidade reduzida, algum tipo de redução ou deficiência física ou sensorial. Então, a sessão eleitoral ela vai estar pronta para receber esse eleitor idoso. Muito legal você falar isso, Alex, porque muitos familiares, né, acabam influenciando de uma certa forma e dizem, não vá, é difícil, não tem ônibus, quando chegar lá você não vai ter acessibilidade para você chegar até a urna eletrônica, ou então você já votou demais, já tá bom de contribuir, e não é muito, né, por esse lado, né, que a gente deve pensar. Não, temos que pensar enquanto cidadãos. Esse é um pensamento que temos que ter o tempo todo, exercício da cidadania. E aí, como eu disse anteriormente, a Justiça Eleitoral está trabalhando para promover essa acessibilidade. Na sessão eleitoral, é possível, inclusive, preencher um formulário dizendo que o eleitor, né,
tem uma possível mobilidade reduzida ou deficiência. Esse formulário volta para o cartório eleitoral, né? De forma que ele vai servir para a gente poder mapear as seções onde tenhamos pessoas com mobilidade reduzida. E aí, por exemplo, a gente não vai colocar uma seção eleitoral num pavimento superior da escola, que tenha um tipo de eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida. Legal você falar sobre isso, porque já me levou aqui a pensar em outra pergunta que eu vou te fazer agora, né? Em relação ao treinamento, né? Todos os mesários, presidentes, enfim, toda a equipe que está lá por volta, né, é preparada, ela está realmente preparada? Existe algum treinamento no sentido, principalmente em relação à abordagem a uma pessoa idosa, com todas as suas dificuldades, né, visuais, né, auditivas, enfim, existe essa preocupação para um treinamento com os servidores que estão lá, para dar uma atenção especial, outra para tentar compreender caso haja alguma situação difícil em relação à pessoa idosa? Sim, certamente é da nossa preocupação. Semana passada realizamos treinamento de mesários de Castanhal, né, para proporcioná-los capacitação prática e teórica para melhor desempenhar seus trabalhos no dia do pleito. Capacitação referente a aspectos gerais da legislação, aspectos de como funciona, como deve ocorrer a fiscalização dentro da sessão eleitoral, abrangendo inclusive a recepção da pessoa idosa. E aí a gente relembra que a pessoa idosa, a partir de 60 anos de idade, ela tem preferência, sendo que a pessoa com 80 anos ou mais é a prioridade especial, ou seja, tem preferência sobre todos os demais eleitores. Eu lhe fiz essa pergunta, Alex, porque na eleição passada havia uns 2 idosos, né? Eu estava aguardando que é uma prioridade, uma não prioridade, e eu percebi, né, que a dificuldade da pessoa idosa que estava à minha frente era muito grande, mas era tamanha mesmo, né? E é uma pessoa que não tinha leitura, e eu percebi realmente uma abordagem correta, né, dos mesários ao direcionar, e eu me lembro muito bem que ela sentiu uma dificuldade muito grande, né, nas telas, e não conseguia finalizar, e aí de muito longe, porque não pode se aproximar e logicamente não pode estar dentro da cabine, mas eles conseguiram, né, com um tempo maior, mas eles conseguiram dar o comando mais claro possível para que essa idosa conseguisse finalizar o seu voto. Eu achei interessante, por isso que eu lhe perguntei, que eu acredito que deve ter sim um treinamento, né? Sim, e eu queria ressaltar que a legislação eleitoral, ela prevê expressamente a possibilidade do acompanhante para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, caso a pessoa idosa apresente algum tipo de limitação sensorial ou física, ela pode eleger um acompanhante para que vá com ela até a cabine de votação, sim, podendo este acompanhante, inclusive, teclar na urna eletrônica os números do candidato desse eleitor idoso. Nossa, essa informação que você deu foi preciosa, eu realmente desconhecia. Vejam bem, né, o quanto a gente está aprendendo aqui no Geronto no Foco. Muito legal. Agora, Diana, eu só complementando a questão do acompanhante. Tá. O acompanhante é alguém eleito, indicado pela própria pessoa, claro, pelo próprio eleitor. De forma que o acompanhante ele tem que ter a partir de 16 anos, porque o jovem de 16 anos já pode ser eleitor, né? E o acompanhante não pode ser nem o mesário, muito menos o fiscal de partido. Muito legal, muito bacana. Vamos falar um pouquinho sobre biometria, né? O que é isso, né? Biometria. Como é que funciona esse sistema da biometria? A biometria é a coleta de dados de fotografia, digital e assinatura, realizada no ambiente do cartório eleitoral. A eleição deste ano, ela será híbrida, ou seja, teremos eleitores com e sem a biometria.
Olha que bacana. E isso se dá por qual motivo, assim? Por que nós temos essa diferença, né? Com ou sem? Se dá por qual motivo? A biometria, ela visa proporcionar uma maior segurança na identificação do eleitor. Inclusive, para essa eleição, nós temos uma novidade. O Tribunal Superior Eleitoral, ele assinou um convênio com outros órgãos públicos que possuem banco de dados biométricos, de forma que vai haver um compartilhamento desses dados biométricos. Por exemplo, de 2020 para cá, em função da pandemia do coronavírus, o TSE suspendeu a coleta de dados biométricos. Então, um jovem de 18 anos que tenha tirado seu título eleitoral pela internet, no site do TRE Pará, né, baixou seu aplicativo e-título e se dirigiu no dia da eleição, amanhã, né, para votar. Chegando lá, veja bem, ele tirou o título eleitoral, mas ele não fez a coleta de dados biométricos. Justamente por conta do período pandêmico. Então. Exatamente. Tá. Chegando lá, após a identificação do mesmo, o sensor biométrico foi ativado. E aí, ele ficou surpreendido, porque tirou o título, mas não realizou a coleta biométrica no cartório eleitoral. Entendi. E aí o mesário, daí a importância do treinamento, vai esclarecê-lo de que, apesar dele não ter feito a coleta biométrica no cartório eleitoral, através desse convênio assinado do TSE com outros órgãos públicos, por exemplo, com o Detran, ele já tem carteira nacional de habilitação, e lá ele fez a biometria, e aí com esses dados compartilhados, é por isso que esses dados biométricos desse eleitor jovem, de 18 anos, vai estar inserido na urna eletrônica. Nossa, muito legal, muito interessante. Eu realmente desconhecia muito, né, do que está sendo falado aqui e está sendo esclarecedor. Não sai daí, tem muita coisa ainda para você aprender. Vamos a mais uma pergunta, Alex. Quando ocorre o cancelamento do título? O que acontece para chegar a esse ponto, cancelar o seu título? Algumas hipóteses, as principais causas de cancelamento do título é o óbito, ou seja, o falecimento do eleitor. Né? Outra causa de cancelamento também é quando o eleitor deixa de votar em 3 eleições consecutivas, de forma que ele não justifica a ausência das eleições e também não procura o cartório eleitoral para regularizar essa situação. Uma outra hipótese também de cancelamento do título eleitoral é que, aqui em Castanhal, salvo engano, em 2014, ocorreu a biometria que tinha caráter obrigatório para todos os eleitores do município. Então, como era obrigatório, o eleitor que não tenha, porventura, comparecido a essa revisão biométrica obrigatória, teve também seu título cancelado. Muito bem. Além das hipóteses de cancelamento, também temos a suspensão do título. Por exemplo, uma pessoa que tem uma condenação criminal no fórum, o fórum comunica para a Justiça Eleitoral e aí o título dela vai permanecer suspenso. Olha só, que interessante. Essas pessoas não poderão votar no dia da eleição. E existe um prazo para quanto tempo elas vão deixar de votar, um tempo determinado, ou elas não podem mais votar de jeito nenhum? Não, enquanto o título estiver na situação de suspenso ou cancelado, elas não vão votar. Mas aí, em algum momento, certamente elas vão procurar o cartório eleitoral, porque a suspensão ou cancelamento implica na ausência de quitação eleitoral. E a quitação eleitoral é um documento que é muito requerido na nossa vida civil, para retirar passaporte, para tomar posse em um concurso público, né, dentre outras situações. Legal. Quais são as consequências de quando o eleitor não vota e não justifica o seu voto? Acho que a gente já falou, né, mas a gente pode reforçar. Aí eu tenho uma pergunta, por exemplo, eu tenho uma dúvida para você. Né? Inclusive é uma dúvida muito pessoal, mas eu vou fazer. Se trata da minha família, de um ente, é a minha filha, ela tem 18 anos, seria a primeira vez que ela vai votar.
só que ela está em outra cidade, bem longe, e não vai poder estar aqui no dia que é onde é a sua zona, né, eleitoral. E ela disse, será que isso não vai prejudicar a minha vida futura, se no primeiro voto, primeiro momento, eu já justificar? No caso da sua filha, ela possui 18 anos. Isso. Como dissemos anteriormente, o voto é obrigatório para os eleitores com idade igual ou superior a 18 anos. Caso ela não tenha solicitado para a Justiça Eleitoral o voto em trânsito, que foi aberta essa possibilidade, foi amplamente divulgada na mídia, né? Ela vai terá necessariamente que justificar a ausência das urnas. E essa justificativa, ela vai poder fazer através do seu aplicativo e-título. No dia da eleição, você ativando o localizador do celular, é possível, através de geolocalização, o aplicativo identificar que o eleitor está fora do seu domicílio eleitoral. E aí isso já vai proporcionar a devida justificativa perante a Justiça Eleitoral. Então isso não prejudicará, no caso, futuramente, caso ela justifique, não é isso? Exatamente. Tem que se justificar. E aí, no caso, ela não vota o primeiro, vamos supor que tenhamos 2 turnos. Ela pode justificar. E o segundo turno, ela já pode votar tranquilamente? Quando falamos em eleição, entendemos que eleição é por turno. Primeiro turno é uma eleição, segundo turno é uma outra eleição. Então, se o eleitor deixa de votar no primeiro turno, ele poderá votar normalmente no segundo turno. Olha, valiosa também essa sua resposta. Tenho certeza que muita gente estava em dúvida em relação a isso. Vamos a mais uma pergunta, que é uma dúvida minha, que são dúvidas também de pessoas idosas, enfim. Né? Como é que eu vou saber se o meu título está regular ou cancelado? Tem como eu saber isso? Sim. Através do site do TRE Pará na internet, no campo atendimento online, é possível o eleitor verificar a situação do seu cadastro, a sua situação no cadastro eleitoral, para ver se está cancelado, se está suspenso, se está regular. Além disso, esse canal também oferece outras possibilidades. O eleitor pode gerar certidões de quitação eleitoral, certidões de filiação partidária, de crime eleitoral, inclusive emitir a segunda via. Eu vou te colocar uma situação que aconteceu comigo, muito engraçada, inclusive, desesperador, né? Que o pessoal fala assim que a gente chegou o dia de procurar o meu título no dia, né, da eleição. Semana passada eu precisava do número do meu título e eu não conseguia achar, né? Não tinha anotado em nenhum lugar e tudo mais, mas eu tinha um comprovantezinho, né? E com esse comprovantezinho eu entrei no site lá do TRE e tudo, e aí coloquei a zona, aquelas informações básicas, e eu consegui então o número do meu título. Na verdade, não. Lá no comprovante tem o número e tal, mas eu precisava da emissão, da data de emissão do meu título. E essa informação lá naquele comprovante não tem, né? Tem o número do título, sim, a zona e tudo mais, o dia de votação, mas não tem a data que foi emitido o meu título. E eu precisava exatamente desta informação. E com o comprovante, com aqueles dados que estavam lá, eu entrei e rapidamente, isso era tipo meia-noite, não tem problema nenhum, será que eu vou conseguir? Entrei lá e consegui. Exatamente. Então, hoje nós temos mais essa facilidade, ou sempre tivemos? Não, hoje em dia, a tecnologia, a gente tem que lançar mão da tecnologia, né? Muitos dos procedimentos, ou quase todos os procedimentos do eleitor com a Justiça Eleitoral, eles têm a possibilidade de serem feitos virtualmente. Maravilha. Então, para a gente poder finalizar esse segundo bloco, eu vou te fazer uma pergunta que é dúvida, ainda é dúvida, acredite, para muitas pessoas. O que eu devo levar no dia, né, amanhã, para votar? Quais são os documentos? E o que eu não devo levar? Que eu não preciso levar? Perfeito. A documentação necessária para o eleitor ser habilitado a votar é apresentar um documento oficial com foto.
ou também as suas versões digitais, né? Por exemplo, a CNH, carteira de habilitação, o PDF extraído diretamente do aplicativo oficial, ele serve como identificação. Sim. E aí eu queria até entrar num outro assunto, que é a questão do celular na cabina de votação. É proibido portar celular na cabina de votação. Está expressamente previsto na Lei 9.504, conhecida como Lei das Eleições. E eu queria destacar que essa proibição, ela existe desde 2009, ou seja, ela já foi aplicada na eleição de 2010 para cá. Sim. Será a 7ª eleição em que é proibido portar celular na cabina de votação. Não importa se o celular funciona, se não funciona. Se está no modo avião, se tem cá, se não está. Exatamente. Ou Tem seja, que deixar o aparelho na mesa, com mesário, ou não. Nem pode levar. Não. Em Castanhal, vai ser montada uma mesinha próxima à cabine de votação, com um papel dizendo, deposite seu celular aqui. Então, o eleitor vai receber a orientação do mesário para que, caso esteja portando celular e similares, tablet, máquina fotográfica, deposite naquela mesinha ali próxima da cabine de votação. Legal. E assim, é necessário de verdade eu levar o meu título? Ou eu posso levar só a minha identidade, ou só um CPF? O título precisa? Não. Se o eleitor souber a escola e a sessão em que ele vota, o que o habilita ao exercício do voto é um documento oficial com foto. E aí a gente destaca a possibilidade e suas versões digitais. E aí a gente destaca a possibilidade de ser apresentado o aplicativo e título, desde que o aplicativo esteja com a foto do eleitor. Muito legal. Então é isso. A gente vai ficando por aqui no segundo bloco e daqui a pouquinho, não sai daí, hein, gente? Porque tem mais esclarecimentos. Nós vamos fazer na prática no próximo bloco. Também aqui, ó, vocês já devem estar visualizando esta urna. Vou votar sim com os meus candidatos que eu escolhi. E eu queria mais uma vez reforçar. 1º de outubro de 2022. Hoje é o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Voltamos então de Geronto no Foco e vamos continuar aqui esclarecendo, tirando todas essas dúvidas sobre a questão do voto. Já é amanhã, hein, gente? Já é amanhã as eleições tão esperadas e a gente precisa realmente estar aqui a par de tudo que possa acontecer e tirar todas as nossas dúvidas. Então, Alex, vou continuar aqui nosso bloco de perguntas, perguntar a você. A sociedade deve entender que o voto é símbolo de quem o expressa? E mais, o que você acha com essa grande visibilidade e essa grande mídia que foi dada em cima de adolescentes, né, dos jovens e os idosos? E as pessoas idosas, elas não votam? Elas não também podem contribuir, né? E aí eu fico pensando em todas essas questões, sabe? Eu percebi, Alex, que foi feita uma grande mídia em cima da importância do primeiro voto, dos de 16 anos, 18 anos. E cadê os idosos que só crescem, né? Uma estimativa, o mundo está envelhecendo, a gente está aí com diversos eleitores. E me pareceu, sinceramente, assim, que eles não foram visibilizados, né, de forma tão especial, como se a importância do voto das pessoas idosas não tivesse sentido. O que você acha em relação a tudo isso? A Constituição, ela prevê que a soberania popular será exercida através do sufrágio universal e também do voto direto e secreto, com o mesmo valor para todos. Então, a gente tem que ressaltar a importância do eleitor, tanto o eleitor jovem quanto o eleitor idoso,
de procurar informação através da facilidade que a tecnologia nos proporciona. A informação de saber o histórico do seu candidato, procurar conhecer a proposta do partido político a qual ele faz parte, porque o voto é um forte instrumento de mudança social. E sabe o que me parece? Como né, esse instrumento? Me parece assim que as pessoas acreditam que os idosos não estão antenados, que eles não sabem, que eles não têm conhecimento, que eles não estão atentos para quem é cada candidato. Eu te falo isso, sabe? Porque semana passada eu estive com a minha avó, de 95 anos, e eu que sou uma estudiosa do envelhecimento humano, né, cometi um erro gravíssimo. Eu subestimei a minha avó, de 95 anos, perguntando a ela, a senhora vai votar? Né? E aí eu fiz essa pergunta, Alex, com um estranhamento. E ela disse, por que não? Na hora que ela respondeu por que não, foi assim um soco no estômago, tipo assim, como é que eu faço uma pergunta dessa, né? Ela disse, claro que sim, eu tô bem, a minha saúde, né, intelectual, eu vou lá. Aí eu peguei e fiz um teste, eu acho que eu fui mais malvada ainda, sabe? Eu fiz um teste com ela, eu digo, então, para quem a senhora vai votar para presidente? Ela na mesma hora. Eu disse o número do candidato, ela pá. Eu disse para quem para deputado federal, ela pá. E estadual, ela fulano. E aí ela foi me dizendo, apesar do voto ser secreto, ela se sentiu à vontade de me falar quem eram os candidatos dela com os números devidos. E naquele momento eu disse, pronto, quem é que impede? Infelizmente a gente sabe que muitos familiares, né, muitas pessoas ainda impedem o idoso, né, eles sabem que eles têm condições, eles têm consciência disso. Então eles estão informados, eles assistem televisão, eles escutam rádio, eles têm internet, eles sabem o que é fake, eles sabem o que é fato. E eles estão aí. O que eu fico indignada, de uma certa forma, até o meu tom de voz, ele muda, é porque as pessoas parecem que estão com os olhos vendados da nossa sociedade, da importância que o idoso ainda tem em contribuir com a eleição. Exatamente. E a Justiça Eleitoral, ela vem trabalhando justamente para promover essa acessibilidade do eleitor idoso. A gente até pode destacar aqui alguns aspectos da urna, se você me permite. Sim, né? claro, claro. Para aquele idoso que porventura tenha alguma limitação já visual, nós temos uma novidade aqui na urna eletrônica, que é a possibilidade de ser ativado o áudio. Né? Olha que bacana. Para aquele eleitor que tenha alguma limitação auditiva, nós temos aqui no visor a intérprete de Libras. Que é uma novidade. Que é uma novidade, exatamente. Nós temos o teclado em braille. Né? Além do que, como eu falei, nós temos também na sessão eleitoral um formulário, né, para ser preenchido para aqueles eleitores que tenham algum tipo de mobilidade ou deficiência, né? E às vezes isso acontece em função da idade, né? Que nós vamos, com essa informação, mapear e proporcionar que as sessões eleitorais onde tenham eleitores idosos ou com deficiência ou mobilidade reduzida sejam alocados em locais que tenham um mínimo de acessibilidade. Que bacana. E assim, de acordo com as experiências, Alex, que vocês trazem, né? Quais são as maiores dificuldades de uma pessoa idosa? Quais são as maiores dificuldades que elas têm em votar? É possível levar uma cola? Ainda é dúvida de muitas pessoas. É possível levar essa cola? Dentre as dificuldades para a pessoa idosa votar, a primeira talvez seja o que foi relatado por você, que é o aspecto cultural. Aquela ideia de que o eleitor já contribuiu com a nação brasileira, aquela ideia demais, né? Que já contribuiu demais, aquela ideia de que ele já não está mais em condição para votar, para exercer o direito ao voto, né? E aí é fundamental a gente pedir para os eleitores, e aí esse pedido não vai somente para o eleitor idoso, mas para o eleitor de uma forma geral. Considerando que nessa eleição teremos voto para 5 cargos, é muito importante
que esse eleitor leve a sua cola. Então vamos lá, quais são os 5? Você que ainda está em dúvida, hein? É amanhã, você tem que estar muito atento, você precisa saber, né? Ainda dá tempo de pesquisar, olhar, se você ainda tem dúvida. Quantos são, Alex? Vamos reforçar? São 5 cargos, sendo na seguinte ordem. O primeiro voto será para deputado federal, 4 dígitos. Deputado estadual, 5 dígitos. Senador, 3 dígitos. Governador, 2 e também 2 dígitos para presidente. São muitos. Sim. Então, para você que está com medo de errar, de esquecer o número, pode sim levar sua cola. Outra coisa interessante que eu não perguntei para você e me lembrei agora. Eu posso ir com uma camiseta com a foto do meu candidato? Eu posso ir com o boné do meu candidato? Eu posso ir com uma bandeira, entrar lá com uma bandeira com o número do candidato? O que eu posso e o que eu não posso? Além da cola. Certo. A cola é permitida e recomendada que o eleitor leve no dia da eleição. Com relação à propaganda, a legislação permite que o eleitor utilize camisa do seu candidato, broche, boné, bandeira, desde que essa manifestação seja individual e silenciosa. Muito bem. Então, já esclarecidas as dúvidas, nós vamos fazer na prática. Nós vamos demonstrar agora. Nós estamos aqui com uma urna eletrônica e nós vamos fazer para você tirar todas as suas dúvidas. Na prática, eu vou fazer aqui a minha votação. Simular. Tá bom? Vamos simular. Simular, por favor, gente. Essa urna que estamos aqui, eu gostaria que você reforçasse que esta urna aqui é apenas para simular. Não é isso, Alex? Exatamente. Estamos com uma urna eletrônica real, né? Ela é a urna eletrônica modelo 2020, a última versão de urna eletrônica, né? E aqui vamos simular a votação com candidatos fictícios, ou seja, de mentirinho. Então vamos para a prática? Olha o que temos aqui, ó, uma urna eletrônica e agora nós vamos demonstrar, simular o nosso voto com os candidatos fictícios para você aprender melhor e chegar amanhã seguro diante da urna eletrônica. Então, eu já estou aqui com a minha colinha para mostrar para você. É só um exemplo com todos os números de todos os 5 candidatos. Então, vamos à prática. Primeiro é o deputado federal. São 4 dígitos. Então, lá vai. Digitei. Olha aí, ó, fictício. Artista para deputado federal. Confirma. Depois vem o deputado estadual, que são 5 dígitos. Cinco dígitos é o REG. Confirma. Depois vimos para senador, próximo candidato, apenas 3 dígitos. Senador, confirma. Boitatá. Depois vem para governador, 2 dígitos. Professora, confirma. E para presidente, que é o último, 2 dígitos. E eu confirmo, então, na Vitória Regia. Vai um som maior e finalizar. Votou. Aparece isso. Então, gente, essa foi a nossa simulação. Fizemos a nossa votação aqui, uma simulação com números fictícios, candidatos fictícios, para que você amanhã esteja, ó, craque aí e exerça o seu voto. E é isso, queridos, a gente fica por aqui. Eu gostaria de agradecer a você, Alex, a disponibilidade, a disposição. Eu estou realmente muito feliz em ter recebido vocês aqui para esse momento tão especial, que é tão importante no Dia também Internacional da Pessoa Idosa. Agradecemos pelo convite feito pelo programa Geronto em Foco, né? A gente conclama que os eleitores idosos compareçam às urnas e votem.
porque isso é o exercício de ato de cidadania. Então, muito obrigado. Muito obrigada, Alex. E é isso, Geronto no Foco fica por aqui. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, @Geronto no Foco. Acompanhe e até o próximo sábado, se Deus quiser. Parabéns a todos vocês, pessoas idosas que estão nos vendo agora. 1º de outubro, Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa. Tchau, tchau, envelhecentes!